Queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ronison Marangoni e esse é o nosso canal, o lugar onde a gente bate aquele papo cristão e tenta responder as suas dúvidas da melhor forma possível, usando a Bíblia como a nossa referência. O assunto de hoje é um assunto, assim como os demais, bastante interessante. Eu acredito que um dos assuntos mais polêmicos no campo evangélico, no meio da população evangélica, no meio das comunidades evangélicas, até porque existem diversos conceitos, diversas opiniões, diversas formas de pensar acerca deste assunto. E nós separamos esse assunto para a gente conversar um pouquinho aqui nesse vídeo hoje, para que a gente possa tentar te auxiliar. O assunto é divórcio. Quando é que a Bíblia permite o divórcio? Eu vejo muitas pessoas divorciando-se simplesmente por incompatibilidade. Também vejo muitas pessoas divorciando-se por problemas que às vezes não chegam a ter uma base bíblica. E isso nos trouxe uma curiosidade de falar desse assunto. O assunto que nós vamos aqui falar, nós vamos usar o texto de Mateus capítulo 19 para a gente discutir um pouco sobre esse assunto. Nesse capítulo 19, onde Jesus vai falar exatamente sobre o divórcio, Jesus vai dar um ênfase ao divórcio, muitas pessoas interpretam de forma equivocada este texto. E é por isso que nós queremos aqui esclarecer a sua possível dúvida. Vamos lá então. Capítulo 19, versículo 3, começa dizendo assim, querido: alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Essa é a primeira pergunta que Jesus recebe. Observe que a pergunta já está focando o divórcio. Só que ela foca o divórcio com uma expressão um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ou seja, ele está falando do divórcio por uma possível incompatibilidade. Em casos, por exemplo, em que a esposa não fosse uma boa cozinheira, ou talvez a esposa tivesse uma dificuldade concernente ao tempo passou, ela envelheceu e o marido já não achava ela mais tão bela. O fariseu começa perguntando a Jesus: mestre, é possível que a gente se separe da nossa esposa por qualquer coisa? Antes de eu começar a lhe responder, usando outros textos bíblicos, deixa eu lhe contextualizar isso aqui. Jesus está na Pérea, e a Pérea era governada por Herodes. Quem era Herodes? Herodes era alguém que governava a região naqueles dias de Jesus e que, por sinal, havia se separado da sua esposa, havia divorciado-se da sua esposa. Diga-se de passagem que, além de divorciar-se da sua esposa, ele ainda casou com a esposa do irmão dele, Filipe. Isso mesmo, ele veio a casar-se com a esposa do seu irmão. Ou seja, Herodes estava agora casado com a sua, então, cunhada. E é por isso que o fariseu coloca Jesus à prova. Ele quer ouvir a opinião de Jesus sobre isso. E é claro que, conforme o versículo de número 4, o versículo de número 3 que nós lemos, eles estavam testando Jesus. Então é para que você entenda a contextualização de o porquê dessa pergunta. Jesus começa fazendo o fariseu refletir o que Deus havia instituído. E como base, Jesus usa Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, onde Jesus vai falar que no princípio não era dessa forma, no princípio não era dessa maneira, porque Deus havia unido o homem e a mulher de tal forma que os dois tornaram-se uma só carne. O que Jesus começa respondendo é para que as pessoas entendessem a verdadeira forma de se interpretar a lei. Diga-se de passagem que nos dias de Jesus haviam pelo menos dois grupos de pessoas com interpretações diferentes delas. Sabe por quê? Pouco antes de Jesus, meados do ano 20, do ano 22, haviam duas escolas rabínicas e uma delas era instruída por um rabino chamado Iliel. E esse rabino usava o Velho Testamento, porque até então não havia o Novo Testamento. Jesus está falando do Novo Testamento, mas o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Então, a interpretação de todo esse conceito sobre divórcio, ela é embasada em Deuteronômio capítulo 24, que daqui a pouco nós vamos ler, versículo 1 até o versículo 4. E esse rabino Iliel, ele ensinava aos seus discípulos, aos seus alunos, que qualquer motivo era motivo para se divorciar. Já havia uma outra escola rabínica, onde o rabino por nome Shammai, ele tinha uma doutrina um pouco diferente. Shammai pregava dizendo que o único motivo que poderia dar precedente para um divórcio é se houvesse uma relação sexual ilícita. Agora espere aí. Tanto Iliel, que era um rabino mais liberal,
quanto Shammai, que era um rabino um pouco mais conservador, eles estão embasados em um texto. Isso mesmo, Deuteronômio, capítulo de número 24, que nós vamos ler aqui agora, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 até o versículo 4. Observe o que diz o texto. Vamos ler apenas o versículo 1 nesse primeiro momento. Moisés disse ao povo: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da sua esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Uma outra versão vai dizer que ele pode se casar, e há de ser que ao longo de um tempo ele não ache graça mais aos seus olhos, porque encontrou nela algum erro, ou algum dolo, ou alguma mancha. O rabino Eliel ele usava só a parte A do texto, onde achando nela alguma falha. E é por isso que Eliel dizia ao seu discípulo: qualquer coisa você pode se separar. Se ela queimar a sua comida, você pode separar. O tempo passou, ela perdeu a beleza, você pode se separar dela. Dá a carta de divórcio para ela. Shammai não. Shammai já ensinava que apenas uma relação sexual ilícita era motivo de divórcio. E é por isso que Jesus vem trazendo uma verdadeira interpretação do texto. Se você for ler o texto que nós estávamos mencionando, estamos usando como base, Mateus capítulo 19, versículo 1, você vai perceber que a primeira ideia de Jesus aqui é trazer uma interpretação correta do texto. É trazer uma interpretação coerente do texto. E por que isso, Ronson? Porque quando você chega no versículo 10, onde Jesus dá a decisão falando de que não se pode divorciar-se por qualquer coisa, os discípulos de Jesus respondem a seguinte coisa, olha só, versículo 10 de Mateus 19. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não se casar. Observe que até os discípulos de Jesus estavam sendo afetados por essa dúvida da maneira correta de interpretar a lei, por causa desse conceito que havia entre o rabino Eliel e o rabino Shammai. Jesus então começa interpretando e dizendo: não se pode divorciar-se por qualquer coisa. Nos tempos presentes nós vemos muitos casamentos se diluindo, se desfazendo, por simplesmente incompatibilidade. Nós vemos muitos casais sendo levados a júri, levados à justiça para que discussões de divórcios comecem a acontecer, porque simplesmente eles alegam que a incompatibilidade foi o motivo ou foi a justificativa que gerou o divórcio que está sendo levantado. Mas aqui Jesus está dizendo o seguinte: observe com muita propriedade. Jesus está dizendo que aquilo que Deus uniu, um homem não deve se separar. Ou melhor, um homem não deve separar. No versículo do número 4, Jesus responde assim quando o fariseu pergunta: por acaso vocês não lembram? Por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? Versículo 5: e Deus disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. A primeira ideia aqui de Jesus, na primeira pergunta do fariseu, é esclarecer a forma certa de interpretar. Quando Jesus esclarece a forma correta de interpretar Deuteronômio 24, observe que o rabino que mais tinha uma interpretação próxima de Jesus era o rabino Shammai, porque ele dizia que a única forma de separar-se seria por uma eventual relação sexual ilícita. Então a primeira coisa que Jesus faz é responder a pergunta do fariseu, explicando que divorciar-se por qualquer motivo, como por exemplo a incompatibilidade de gênero, não é permitido aos adultos.